A paz de Deus, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando o livro Ouvindo a Voz de Deus e hoje nós vamos dar continuidade com a pergunta de número 2. O tema que nós estamos estudando é o de número 6, que fala sobre os sinais da volta de Cristo. No último estudo, que foi o primeiro, nós respondemos a seguinte pergunta: que sinais seriam vistos no mundo social? E nós tivemos a resposta do próprio Cristo. Jesus nos disse que nós ouviríamos falar de guerra, rumores de guerra, nação contra nação e fome em vários lugares, né? Nós entendemos, nós aprendemos com o próprio Deus. Agora nós vamos estudar a pergunta de número 2, que diz: que 3 grandes sinais no mundo natural, na natureza, indicam a proximidade da volta de Jesus? Antes de respondermos a essa pergunta, vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, nos colocamos, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença. Nós te clamamos, Pai, nos perdoe e nos ensine, Senhor, a Tua palavra. Abre a nossa mente, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que nós possamos, Senhor, entender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, a pergunta diz: que 3 grandes sinais no mundo natural indicam que Jesus está próximo a voltar? Nós vamos ver lá no livro de Mateus capítulo 24. Nós vamos ler apenas 2 versos. Mateus 24, os versos 7 e o 29. Olha o que está escrito: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E lá no verso 29 diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Amém? Então aqui o próprio Jesus Cristo nos responde quais são os 3 sinais que haverão no mundo natural quando Ele estiver às portas para voltar. Então, irmãos, haverão terremotos. Haverão também escurecimento do sol e da lua, que, aliás, irmãos, o escurecimento do sol e da lua já ocorreu. Ocorreu no dia 19 de maio de 1780. Eu vou colocar um vídeo em seguida desse estudo para que nós tenhamos mais, nos aprofundemos um pouco mais a esse respeito, porque se trata de profecia que já se cumpriu. Amém? E o 3º grande sinal é a queda de meteoros. Queda de meteoros, que também ocorreu no dia 13 de novembro de 1833. Também uma profecia já cumprida. Então vou procurar colocar em seguida um vídeo que explique melhor sobre as profecias que já se cumpriram. E aqui no nosso estudo me chamou a atenção uma frase que diz: os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. É bem interessante essa afirmação aqui nesse estudo, porque a gente fica se perguntando: mas será Satanás age na natureza? Mas como, né? Na natureza, Deus é o Criador, mas como Satanás vai ter essa capacidade de agir? Mas se a gente se lembrar lá do livro de Jó, do que está escrito, e eu te convido a
acompanhar, se quiser abrir a sua Bíblia, lá em Jó, lá no primeiro capítulo, vamos ler só 2 versos, o 16 e o 18. Bom, Jó, todos já devem conhecer a história de Jó, que era um homem reto, né, íntegro, mas ele foi provado. Deus permitiu que o inimigo tirasse dele as suas riquezas, matasse os seus filhos, mas Deus sabia que Jó não blasfemaria contra ele, contra Deus. E o inimigo disse que Jó blasfemaria, porque ele era íntegro e bom, porque ele tinha tudo, era rico. Mas nós vemos aqui no livro de Jó um testemunho da fidelidade e da confiança de um ser humano em Deus. É maravilhoso esse livro. Então, olha o que está escrito no verso 16. É quando um dos servos veio avisar a Jó de que ele estava perdendo todos os seus bens. Olha só o que ele fala. Ó. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. E lá no verso 18 diz assim: também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então nós lemos aqui e percebemos que caiu fogo do céu. E o servo disse: fogo de Deus caiu, porque ele viu que caiu do céu. E tudo que a gente vê que cai do céu, a gente já sabe que vem de Deus. Porém, nós sabemos aqui, a Bíblia nos fala, Deus nos fala, nos revela que Deus permitiu que o inimigo tirasse os bens, os filhos, as riquezas de Jó, e também que tocasse na sua saúde. Então nós vimos que o inimigo, se Deus permite, ele tem poder para fazer com que a natureza se rebele também. Ele tem poder para tocar e para fazer com que haja ventos fortes, com que haja terremotos, se assim Deus o permitir. Então, irmãos, nós estamos em tempos que nós temos visto coisas assim acontecerem, Grandes terremotos têm acontecido. Eu não cheguei nem a anotar aqui, com precisão as datas, mas no nosso tempo nós temos acompanhado terremotos, tsunamis, destruição na natureza. Então nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus. E vamos continuar meditando na palavra de Deus, orando, pedindo para que Ele abra os nossos olhos e que possamos viver em comunhão com nosso Deus nesses tempos difíceis. Vamos agradecer a Deus? Amado Deus e Pai nosso que estais nos céus, te agradecemos por esse estudo e pedimos, Senhor, que Tu continue conosco, nos livrando de todo mal, guardando a cada um de nós embaixo das Tuas asas, em nome de Jesus. Amém.